Olá a todos os alunos, quem vos fala é o professor Márcio. Estamos aqui para mais uma videoaula tratando do assunto de funções trigonométricas inversas ou funções inversas trigonométricas, tanto faz, é a mesma coisa. Antes de começar, gostaria de pedir a você que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esqueça de apertar o sininho de todas as notificações e, sobretudo, deixe o seu like, ele é muito importante. Deixe comentários, pode deixar críticas, sem problema. Estamos aqui abertos a conversar e aceitar críticas, elogios, enfim. Eu não espero apenas elogios dos alunos que assistem o canal. Eu sou falho. Eu admito as minhas falhas. Enfim, então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E você sendo inscrito, aperte o sininho de todas as notificações para você receber todos os vídeos. Deixe o seu like, é muito importante. Repito, é muito importante o seu like, pessoal. Pois aí o YouTube vai entregar este vídeo para outros alunos automaticamente, ok? Agradeço imensamente, antecipadamente, ok? Então vamos à resolução, ao tópico. Hoje nós vamos falar da função arco-cosseno. Na aula anterior falamos sobre o arco-seno, que tem imagem menos π sobre 2 e π sobre 2. Tudo bem? O arco-cosseno ele já se comporta de uma outra forma. Por quê? Porque ele está no outro eixo. E nós vamos validar a função do arco-cosseno no primeiro e no segundo quadrante. Não sei se vocês se recordam, a função arco-seno ela é válida no primeiro e no quarto quadrante. A função arco-cosseno, ela vai estar validada no primeiro e no segundo quadrante. Ou seja, ela vai do zero a π. Ok, pessoal? Então, intervalo fechado no zero e intervalo fechado no π. Então, pessoal, vamos prestar atenção nisso, que isso é uma condição de existência para a função arco-cosseno, ou seja, a função inversa do cosseno, né? Arco-cosseno é a função inversa do cosseno, né? E a função, ela pode ser escrita assim, f de x, arco-cosseno de x, ou apenas você pode suprimir o arco e escrever cosseno elevado a menos 1, que é a mesma coisa que você falar arco-cosseno, tudo bem? Quando você fala de arco, eu já disse no vídeo anterior, você quer achar o ângulo para o qual o valor do cosseno é aquele que o arco está indicando ali, tudo bem? Então, o gráfico da função arco-cosseno, eu fiz aqui mais ou menos, vocês me perdoem aí a parte da linha aqui que ficou um pouquinho grossa e tal, mas apenas um rascunho demonstrativo do que seria. Achei interessante fazer um breve resumo para que vocês não tenham muita dúvida na hora de passar para radiano, porque quando a gente acha o ângulo para o qual é o arco-cosseno, normalmente a gente dá a resposta em radiano. E a gente suprime a palavra radiano, rad, e escreve apenas π sobre 2, π sobre 3, enfim, π, ou apenas zero radiano, não precisa escrever zero radiano, apenas zero, ok? Então, é só para a gente fazer uma breve comentário aqui. Eu fiz uma associação aqui que vocês podem usar essa associação aqui no caso de alguma dúvida para transformar graus em radianos.
É legal você usar esse segundo aqui, ó, π está para 180 graus. E aí, o π, ele já está em radiano, π radiano. Você tem 180 graus, equivale a π radiano, tudo bem? Então, π é 180, assim como 2π é 360 graus, π é 180, π sobre 2 é 90, π sobre 3 é 60, π sobre 4, 45. Ou seja, na verdade, eu estou tomando como base o 180, que é mais fácil para a gente fazer a divisão. Então, ó, π 180 dividido por 2 dá 90. Márcio, para que você não estou conseguindo entender o que você está querendo, aonde você quer chegar com isso? Eu quero chegar no fato de, quando você chegar lá na resolução do arco cosseno, você não ter dúvida do π radiano, se é π sobre 2 radiano, se é π radiano, se é π sobre 3 radiano. Deu para entender? Então é para você fazer essa relação aí, ó. Por exemplo, se por acaso você concluir no valor que você tem do arco cosseno que ele é 60 graus, automaticamente você já sabe que ele é o quê? Π sobre 3. Se ele é 45, ele é π sobre 4. Se ele é 30, ele é π sobre 6. Por quê? Porque é 180 dividido por 6, que vai dar 30 graus. Só que aqui está escrito em radianos, tudo bem? Aí, pessoal, passei alguns exemplos aqui e coloquei a pergunta que é importante você memorizar para você entender o que seria o arco cosseno. Da mesma forma do arco seno, você faz o mesmo questionamento. Quando você quer calcular o arco cosseno, por exemplo, de raiz de 3 sobre 2, na verdade, você quer achar qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? E sempre que você falar assim, qual é o ângulo, você pode usar uma letra grega qualquer, minúscula, alfa, beta, teta, não importa. E aí você faz, quando você transforma arco cosseno, você substitui o arco cosseno pelo cosseno do ângulo alfa igual aquele valor que está ali, ó, no arco cosseno. Então, vamos colocar isso em prática? Vamos lá então. Olha só, olha o que eu quero. Eu quero o cosseno, quando eu quero achar o arco cosseno de raiz de 3 sobre 2, eu quero achar o cosseno de um ângulo cujo valor é raiz de 3 sobre 2. Olha que barato. Isso aí é a função inversa. Na verdade, você vai estar achando a função inversa. Quando você achar esse ângulo aqui, ó, você vai estar achando a resposta. Neste caso aqui, que é bem simples. Pessoal, qual é o ângulo que eu tenho cosseno, como resultado? Cosseno, raiz de 3 sobre 2. O resultado é raiz de 3 sobre 2. Qual é o cosseno que o resultado da raiz de 3 sobre 2? Vocês concordam que é 60 graus? E 60 graus escrito em radianos vai ser o quê? Vai ser π sobre 3, né, pessoal? Porque π sobre 3, 180 dividido por 3. Porque 3 vezes 60, né, dá 180. E aí nós já achamos aqui, ó, qual é o que nós queríamos achar? Alfa é π sobre 3. Mas, professor, já chegou a resposta da questão assim tão rápido? Sim. Agora, só que eu falo o seguinte para vocês. Não adianta a gente ficar falando aqui, pregando no deserto, se você já não sabe ainda, se você não tem o contato ainda com a trigonometria lá básica, ou seja, com as razões trigonométricas, com aquela tabela dos ângulos notáveis. Quando eu falo da tabela dos ângulos notáveis, é aquela tabela que tem 30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente. Deu para entender? Então isso aqui, eu estou dando essa
essa versão aqui para vocês sem me aprofundar anteriormente. Eu estou indo direto no arco cosseno, que é um tema que foi solicitado por uma pessoa, uma participante aqui do canal, uma pessoa que tá inscrita no canal, uma inscrita no canal aí, ok? Então, olha só. É legal, é muito legal que você tenha um conhecimento do círculo trigonométrico ou do ciclo trigonométrico, tanto faz. Círculo trigonométrico, é legal você ter essa noção. É legal que você saber que no sentido horário, o círculo trigonométrico ele é positivo. No sentido anti-horário, é convencionado que ele é positivo. No sentido horário, é convencionado que o círculo trigonométrico atribui valores negativos. Ok? Isso é importante. Uma outra coisa que é importante do círculo trigonométrico, que ele é unitário. O que quer dizer isso? Que o raio equivale do encontro dos eixos, do zero aqui, né? O encontro dos eixos é a origem do plano cartesiano, né? Vai do zero até a extremidade da circunferência do círculo trigonométrico, vale uma unidade, ok? Então, quando eu pedi assim, quanto é o arco cosseno de 1? O arco cosseno de 1 é o ângulo para o qual o cosseno é 1. E qual é o ângulo? 0 radiano. Tá aqui, ó, 1, 0 radiano. Se eu falasse menos 1 tá aqui, ó, em cima do eixo. 1 e menos 1, pessoal, grava isso. Quando você fala 1 e menos 1, ele está em cima do eixo dos cossenos. Então, o arco cujo cosseno é 1, o arco cosseno 1 é o cosseno cujo ângulo é igual a 1. Qual é o ângulo desse cosseno que o resultado dá 1? 0 radiano. Está aqui, ó, 0. Nós não saímos, nós não deslocamos no círculo trigonométrico. Da mesma forma, quando a gente fala assim, qual é o arco cosseno menos 1? Olha onde a gente está. A gente não está aqui? Não é meia volta? E aqui equivale a quanto? Equivale a π, né, pessoal? Não equivale a π, 180 graus, na verdade a gente fala radiano, né? Π radiano. Então, arco cosseno, a função inversa de arco, no caso, o arco cosseno de menos 1, ou seja, a função inversa cujo cosseno dá menos 1, né? O ângulo é π. Deu para entender? Então, é basicamente isso. São detalhes que você tem que olhar para o círculo trigonométrico também, para você entender o que você está fazendo. Então, já dei até um exemplo aqui, ó. Calcular o arco cosseno de menos 1. Você tem que desenhar o círculo trigonométrico, colocar 1 e menos 1 no eixo dos cossenos e localizar, ó. Você vai dar meia volta. Parou aonde? Parou no menos 1? E menos 1 não seria meia volta? Meia volta equivale a quantos em radianos? Equivale a π. Então, ó, aqui, o que eu quero encontrar aqui, na verdade, eu quero encontrar o cosseno de um ângulo cujo resultado dá menos 1. E o único ângulo cujo resultado dá menos 1 é π. Alfa é igual a π. Não precisa colocar radiano aqui, não. Somente π como resposta. Mas, professor, só isso? Basicamente isso. Não tem... Lógico, pessoal, lógico. Não vamos ser simplistas. Isto aqui é a base do básico,
certo? Então, para você fazer exercícios mais complexos, você tem que ter essa base que ela é simplória, ela é bem simples. Vamos aplicar em alguns exercícios que eu vou propor aqui para vocês? Então vamos aplicar aqui, ó. Olha só. Olha o que eu trouxe aqui como exercício. Me perdoe. Bom, determine alfa, que é um ângulo, aí já está até falando, já está dando a dica para você, né? Tal que alfa é igual, ou seja, nós queremos achar um ângulo alfa, cujo arco cosseno é a raiz de 3 sobre 2. Na verdade, nós queremos achar o quê? O cosseno de alfa, cujo resultado dá raiz de 3 sobre 2. Portanto, vamos puxar na memória qual é o ângulo cujo cosseno dá raiz de 3 sobre 2. Isso você tem que saber de cor e salteado, pessoal. Você tem que saber, não tem jeito. Não tem escapatória. Então, eu já falei até em vídeos anteriores aqui como montar aquela tabelinha seno, cosseno, tangente, 30, 45 e 60. Aquela jogada de 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz quadrada dos numeradores, tudo dividido por 2. Exatamente isso. E a tangente é tranquilo de achar, porque é o seno dividido pelo cosseno. É exatamente isso. Mas vamos à questão em si. Qual é o ângulo, né, cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2? Qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2? 30 graus, né, pessoal? Então, ó, portanto, alfa é igual. Se ele é 30 graus, pessoal, nós estamos trabalhando até 180 graus, tudo bem? E 30 equivale a quê em relação a 180 graus? Nós temos que fazer essa relação de 180 graus. Se π é 180 graus, 30 graus equivale o quê em relação a π? Qual é a fração de π que equivale? Equivale a quê? A pegar o 180, né? E eu vou dividir por quê? Por quantas vezes? Por 6, né, pessoal? Porque se eu dividir ele por 6, vai me dar 30. Concorda que 180 dividido por 6 dá 30? Então aqui, ó, a resposta é π sobre 6. Lembrando, pessoal, que o cosseno, ele sempre vai estar nesse intervalo aqui, ó, de 0 a π. Ele vai estar sempre nesse intervalo aí. Ele vai variar entre... Nós vamos encontrar valores que estão variando entre 0 e π, inclusive o 0 e o π. Por que inclusive? Porque o intervalo é fechado. O intervalo aqui é fechado, está dizendo assim, inclusive o 0 e o π, porque está o intervalo aqui fechado. Tudo bem? Resolvemos mais uma questão que pode parecer difícil, mas que é bem tranquila. Vamos à próxima questão, que fala assim, ó, agora já é mais elaborado um pouquinho, que ela pede vários quesitos, no qual eu vou dividir em letras, tá, pessoal? Eu vou chamar o primeiro aqui de letra A. O que eu quero primeiro? Eu quero o arco cosseno 1. Então, letra A, eu quero arco cosseno 1. Na verdade, eu quero o cosseno de um ângulo alfa. Eu estou dizendo alfa, você pode usar qualquer simbologia para colocar ali no lugar ali do cosseno ali, ó. Eu estou chamando o ângulo de alfa, mas você pode chamar o ângulo de x, você pode chamar o ângulo de beta, de teta. Eu já disse isso anteriormente. Eu quero achar o ângulo cujo cosseno é igual a 1. Isso é que é achar o arco cosseno 1.
E aí a gente tem que olhar no círculo trigonométrico. Olha o círculo trigonométrico, ó. Quando o arco cosseno é 1, olha quanto eu tenho aqui. Eu saí daqui. O cosseno aqui é 1, ó. Ele mede 1. Ele é igual à medida do raio. Ele tem a mesma medida do raio. Agora, em radianos, quanto ele equivale? Ele equivale a 0 grau. 0 grau. Mas 0 grau seria em que em radiano? 0 radiano. A gente não usa escrever 0 radiano, entendeu? A gente escreve apenas 0. A gente pode colocar aqui, ó, indicar até aqui, né? Alfa é igual a 0. Não precisa escrever radiano, apenas 0. Vamos para a letra B, que eu vou chamar de B aqui, que é o próximo que ele pede aqui por vírgula aqui, ó. Arco cosseno 1/2. Mesmo raciocínio, você vai fazer o quê? Você vai encontrar o ângulo cujo cosseno é igual a 1/2, ou seja, o cosseno de um ângulo, né, que é igual a 1/2. E aí você tem que ter memorizado, você tem que ter a manha de memorizar os valores notáveis das razões trigonométricas. E aí, qual é o cosseno, qual o ângulo cujo cosseno dá meio? Qual é? Qual seria? Seria 60 graus, né? Então, ó, se é 60 graus, nós já até, não sei se resolvemos isso anteriormente. Bom, 60 graus seria π sobre 3. Alfa igual a π sobre 3. Pega 180, divide por 3. Poxa, se por 6 ele é 30, 60 é lógico que vai ser o dobro de 30, né? O dobro de 30, 2 vezes π sobre 6 vai dar π sobre 3. Tá aqui, ó. Resposta calculada. Achamos o arco cosseno de 1/2, π sobre 3. Vamos à letra C, que é a próxima opção ali, ó, que é o arco cosseno raiz de 2 sobre 2. Infelizmente, horário de helicóptero aqui. Eu moro próximo ao aeroporto aqui e é meio complicado segurar o barulho externo. Então, você vai pensar no cosseno de um ângulo alfa ou beta ou teta, não importa, que o resultado vai dar a raiz de 2 sobre 2. Beleza? Aí você tem que ter, esse conhecimento aqui é um conhecimento que você tem que ter, já é um conhecimento que você veio anteriormente ao arco cosseno, a função inversa. Então você tem que conhecer a função seno, função cosseno, função tangente, função cotangente, função secante, cossecante, enfim, todas as funções trigonométricas para depois passar para a função inversa, tudo bem? Então, ó, qual é o ângulo, qual é o cosseno do ângulo alfa, cujo resultado vai dar raiz de 2 sobre 2? O que eu quero saber é o seguinte: qual é o ângulo cujo cosseno vai dar raiz de 2 sobre 2? E aí? Seria 45 graus? Nós podemos afirmar aqui, então, que a alfa é π. Se é 45 graus, né, pessoal? É a metade de 90, né? Então, ó, é π sobre 4, né? Tudo bem? Agora, notem só. Está nesse intervalo aqui, pessoal, de 0 a π? Π dividido por 4 está no intervalo de 0 a π?
Lógico que tá, né? Π sobre 4 é menor do que π. E ele é maior do que zero. Ele já saiu, ele já partiu no ciclo trigonométrico, certo? Tudo bem? Letra D. Que eu estou chamando de letra D, não tem letra D aqui, mas uma, duas, três. Vamos para a quarta questão aqui, ó. Eu quero achar o arco cosseno de zero. Aí você vai pensar, o cosseno de um ângulo alfa, cujo valor é zero. Não tem como você não olhar o ciclo trigonométrico, pessoal. Você tem que imaginar o ciclo trigonométrico. Aqui é 0 grau, mas olha o valor, aqui é 1. O cosseno, cujo resultado vai dar zero, é aqui, ó. Ele está aqui, ó, ele projeta aqui no zero, ó. É π sobre 2, poxa. Π sobre 2 é o cosseno. O cosseno de π sobre 2 é zero, porque você vai projetar para o eixo dos cossenos. Eu tenho zero, tá? Eu vou cair na origem. Deu para entender? Então aqui, ó, tem que ter noção de círculo trigonométrico. Alfa é π sobre 2. Tudo bem? E vamos para a última questão, que diz assim, a letra E. Vou chamar de letra E. O arco cosseno de menos 1 está em cima do eixo dos cossenos, tá vendo? Só que do lado negativo. Arco cosseno de menos 1. Novamente a gente volta lá, nós queremos achar o cosseno de um ângulo alfa, que o resultado vai dar menos 1. Voltamos no círculo trigonométrico, olha só, é menos 1, né? Quando ele fala o resultado menos 1, coincide com o próprio eixo, ele está em cima do eixo, esse arco ele está em cima do eixo dos cossenos. E quais são os valores que estão em cima do eixo dos cossenos? O 1 e o menos 1. Se eu quero achar o arco cosseno de 1, é zero. Se eu quero achar o arco cosseno de menos 1, olha onde ele está. Ele está em meia volta, deu meia volta. É π. O valor, o resultado aqui do ângulo que eu quero encontrar é π. Tudo bem? Esse π aqui ficou meio maluco, mas eu acho que deu para entender. Me perdoe. Alergia danada, gente. Nossa. Bom, questão 3. Calcule olha só, já vai melhorar um pouquinho, tá vendo? Pessoal, eu não quero simplesmente a tangente. Eu quero a tangente deste ângulo aqui. Do ângulo cujo cosseno é 2/5. É uma questão mais elaborada. Você precisa saber a relação fundamental da trigonometria. Qual é a relação fundamental da trigonometria? Seno ao quadrado de um ângulo, de qualquer ângulo, mais, do mesmo ângulo, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, vai ser igual a 1. Então, ó, para eu achar isso aqui, eu já tenho o cosseno, ó. Cosseno do ângulo alfa, que eu vou chamar de alfa, é igual a 2/5. Observe o seguinte, pessoal. Quando eu chamei o cosseno, arco cosseno de 2/5, eu chamei o cosseno de alfa de 2/5, eu já tenho o cosseno. Porque, na verdade, aqui, o que eu estou querendo, como eu chamei o ângulo que eu quero encontrar de alfa, eu estou querendo achar a tangente do ângulo alfa. Deu para entender? Então, para achar a tangente, você tem que lembrar que a tangente de um ângulo alfa é o seno do ângulo alfa sobre o cosseno do ângulo alfa. Tudo bem? Beleza.
Se nós temos o cosseno, vamos aplicar a relação fundamental da trigonometria, da relação fundamental da trigonometria, que diz o seguinte: sempre digo a vocês, repitam a fórmula, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Olha, me deu o direito, se eu tenho o cosseno, vamos substituir pelo quadrado disso aqui para a gente ganhar tempo e ganhar espaço. Seno ao quadrado de alfa mais... Eu tenho o cosseno de alfa, mas eu quero o cosseno ao quadrado. Basta eu elevar esse valor aqui ao quadrado e dar o resultado. Vai ficar 4 sobre 25. Se vocês não entenderem, depois vocês podem deixar nos comentários que eu posso até voltar na questão, entendeu? Estou aqui, sinceramente, eu estou tentando fazer o máximo que eu posso para tirar as dúvidas de vocês aqui. Menos 4, passei o 4 25avos para o outro lado. Olha aquela jogadinha lá maneira para a gente tirar o MMC. Rapidinho, ó. 24 vezes 1 menos 4. De novo, 24 vezes 1, 24. Menos 4 dá 20, né, pessoal? Opa, eu coloquei 24, é 25. Oh, meu Deus do céu. Vou repetir de novo aqui ó, o processo. 25 vezes 1, 25. Menos 4 dá 21. Então, ó, nós ficamos com o seno ao quadrado de alfa igual a 21 sobre 25 avos. Repetindo o processo, vou repetir novamente, ó. 25 vezes 1, 25. Como aqui é menos, eu vou fazer o quê? Subtrair 4 e não esquecer de colocar o denominador 25. Eu estou tirando o mínimo múltiplo comum ali, só que de uma técnica mais rápida. Então, seno de alfa é a raiz de 21 sobre 25 avos. Ah, mas não tem raiz quadrada de 21, professor. E daí? Qual o problema? Seno de alfa, a raiz quadrada de 21 não dá para extrair a raiz quadrada. Ter a raiz tem, mas é um número infinito e não periódico. É um número irracional. Então a gente normalmente não extrai essa raiz. Agora a raiz quadrada de 25 é 5. Professor, por que é 5? Porque 5 vezes 5 dá 25. Por isso a raiz quadrada de 25 é 5. 5 vezes 5 dá 25. Tudo bem? Achamos aí o seno. Agora é só aplicar, cara, ó. Tranquilo, ó. Vamos achar a tangente, já que ele quer aqui, ó. A tangente do arco cosseno de 2/5. Olha que trabalheira deu para a gente achar a tangente agora, ó. A tangente. Lembrando que eu falei que isso aqui, o ângulo que eu chamei disso aqui, porque eu quero encontrar o ângulo cujo resultado é esse, eu chamei esse ângulo de alfa. Quando eu chamo esse ângulo de alfa, na verdade eu estou achando a tangente de alfa. E a tangente de alfa é o seno de alfa sobre o cosseno. Como eu já tinha o cosseno, bastava achar o seno e substituir na minha formulazinha básica. Essa fórmula é bem basicona mesmo. Então, ó, tangente de alfa é igual seno raiz de 21 sobre 5 dividido pelo cosseno 2/5. Notaram uma coisa? Notaram que aqui é 5 e aqui é 5? Eu não preciso repetir o primeiro, multiplicar pelo inverso do segundo, a não ser que aqui fosse um número diferente. Aí eu teria que fazer isso, tá, pessoal? Se aqui fosse um número diferente, eu teria que fazer. Mas como eles são iguais, ó, aqui é 5 e aqui é 5, eu posso imediatamente cancelar.
Ó. E aí eu tenho já imediatamente a tangente de alfa, que é o que eu queria encontrar. Raiz de 21 sobre 2. Olha que legal. Não é uma questão difícil, esse conteúdo não é difícil, pessoal, não é difícil de verdade. Com certeza não é difícil. Vamos à próxima questão, que pede a cotangente. Vocês sabem o que é cotangente? A cotangente é o inverso da tangente. Se a tangente é o seno sobre o cosseno, a cotangente é o quê? É o cosseno dividido pelo seno. Deu para entender? Deu para sacar a jogada? Então, ó, eu quero achar a cotangente do arco cosseno de 2/7. Eu já tenho o cosseno. Ó. O cosseno do ângulo alfa, lembra que eu chamei a cotangente que eu quero achar? É de um ângulo alfa, ok? Entenda isso. 2/7. Opa! Beleza. Aplicar a relação fundamental. Tem que aplicar, professor? Tem que aplicar, com certeza. Tem que aplicar a relação fundamental aqui. Porque a tangente eu preciso do seno e do cosseno. Eu só tenho o cosseno do alfa aqui. Eu quero a tangente, eu chamei esse ângulo aqui, o arco cosseno de 2/7, como eu vou ser repetitivo, me perdoe. O arco cosseno de 2/7 é o ângulo cujo cosseno é 2/7. Eu chamei esse ângulo de quê? De alfa. E quando eu chamo esse ângulo de alfa, na verdade eu vou achar depois a cotangente de alfa. Como eu tenho já o cosseno, eu não resolvi a questão porque antes do arco eu tenho a cotangente aqui, que é uma relação comum aqui, uma razão trigonométrica comum. Então eu já tenho o cosseno do alfa? Tenho. Eu não tenho a cotangente de alfa. Eu já tenho aqui o cosseno de alfa? Tenho, porque ele é igual a 2/7. Vamos achar o seno? Então, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Substituindo, e aí eu peço a vocês esse raciocínio mais rápido, se eu tenho o cosseno e quero o cosseno ao quadrado, eu tenho que colocar a resposta aqui já elevada ao quadrado. Esse raciocínio vocês têm que pensar mais rápido, tem que estar atento para isso, para a gente ganhar espaço e ganhar tempo. Mas, se o cosseno de alfa é 2/7, o cosseno ao quadrado vai ser 4 sobre 49. Isso é igual a 1. Tudo bem? Beleza, vou passar o 4/49 para o outro lado. O seno ao quadrado de alfa é 1 menos 4 sobre 49. Faço aquela jogadinha, multiplico por 1 e vou subtrair 4. Então, ó, 49 vezes 1, 49, menos 4 dá 45, né? Então, ó, olha o que nós vamos ter aqui, ó. O seno ao quadrado de alfa é igual a 45 sobre 49. Sem problema nenhum, seno de alfa é a raiz de 45 sobre 49. Seno de alfa é igual a raiz de 45 sobre 49. Olha só, presta atenção. 45 eu posso decompor, eu posso melhorar esse radical raiz de 45. Uma forma rápida de se pensar isso é o seguinte: pensa na tabuada que vai dar 45 aí.
5 vezes 9 seria 45. 5 vezes o 9, 45. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 9, 45, né, pessoal? Então, nós podemos escrever assim, ó, para ficar bonito. E você vai entender por que eu falei 5 vezes 9, ou 9 vezes 5. Porque o 9 é um quadrado perfeito, pessoal. E eu tirando o 9 do radicando, ó, qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, o seno de alfa é igual a 3 raiz de 5 sobre 49. Tudo bem? Beleza. Não dá para eu simplificar aqui, porque 4 e 9 é 13, e 13 não é um número divisível por 3, tudo bem? Então nós vamos deixar assim nessa forma aqui mesmo. Agora vamos aplicar a cotangente. Como eu disse, a cotangente de um ângulo alfa é o cosseno, é o inverso da tangente, é o cosseno sobre o seno de alfa. Deu para entender? Ó, tangente, seno sobre cosseno. A cotangente é o cosseno sobre o seno, é o inverso da tangente. Então, a cotangente de alfa é igual. Quanto é o cosseno? O cosseno é 2 sétimos. E o seno de alfa? O seno de alfa é 3 raiz. 3 raiz. Desculpa. 3. Gente, o que eu fiz aqui? Aqui é 7. Ó. Extrair a raiz quadrada aqui, ó. A raiz de 49 é 7. Ok, pessoal? Aqui é 7, tá? Raiz de 49 é 7. É porque eu esqueci aqui na hora. Eu tirei a raiz quadrada de 45. Fui trabalhar a raiz quadrada de 45, só que esqueci a raiz quadrada de 49, que dá 7. Ok? E o seno é o cosseno sobre o seno. O seno é 3 raiz de 5 sobre 7. Aí, pessoal, nós temos que aplicar aquela regrinha da divisão, né? Com frações, né? Eu repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, ó, tangente. Vou até escrever aqui, ó. Até vou escrever aqui, ó. A tangente, a cotangente, né? Cotangente de alfa vai ser, repito o primeiro, 2 sétimos, e multiplico pelo inverso do segundo, 7 sobre 3 raiz de 5. Olha como é que vai dar um trabalhinho maior aqui, ó. Cancelo 7 com 7. Olha o que vai acontecer. A cotangente de alfa é igual a 2 sobre 3 raiz de 5. Como nós não podemos deixar assim, o que eu tenho que fazer mesmo? Racionalizar. Eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pela raiz de 5. Tem que ter um cuidado danado com... Eu fiz alguns vídeos aqui que não deram visualização exatamente pelo fato de não ter foco. Foi o vacilo que eu dei. Então, 2 raiz de 5, né? Cotangente.
2 raiz de 5 sobre... Quando eu pego raiz de 5 vezes raiz de 5, vai dar 5, porque raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, e raiz de 25 é 5. Mas eu tenho um 3 do lado de fora multiplicando, vai ficar 3 vezes 5, que dá 15. Aí você, muito espertalhão, né? Pequeno gafanhoto. Pega o 15 e simplifica com 5 aqui, né? E leva um 0 lá na questão, né? Porque aqui está dentro do radicando, você não pode dividir esse número que está no radicando com um número inteiro que está no denominador, certo? Esse número aqui, ele é um número irracional, você não tem como dividir por esse número aqui, tudo bem? Então, e aí, Márcio, a resposta ficou essa? Ficou exatamente essa. Qual é a resposta mesmo? A cotangente de alfa, que é o que a gente queria ali, a cotangente, é 2 raiz de 5 sobre 15. Espero poder ter ajudado. Ratifico aí o pedido para que deixe um like no vídeo e se inscreva no canal. Bons estudos a todos vocês e até a próxima aula.